Boa noite a todos que estão conosco aqui no presencial e a todos que estão conosco no virtual. Muito bom a gente estar aqui reunidos nessa noite. Hoje a gente vai estar conversando, refletindo sobre um título que se chama Faltas Alheias. E este tema, ele tem como base o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurado os misericordiosos. E aí eu iniciar com uma outra reflexão, mas decidi já fazer aqui um início, a gente poder conversar, refletir sobre um item específico, para a gente poder compreender as faltas alheias. Existe, né, uma receita importante para a gente poder compreender a falta alheia. E o nome dessa virtude, desse valor que a gente vai adquirindo dentro de nós, se chama indulgência. Então, a gente vai iniciar o capítulo pela indulgência, para a gente poder continuar a nossa reflexão dentro de faltas alheias. Então, lá no capítulo 10, na página 107 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, item 16, espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência. Sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Já nos dá aqui uma, né, já nos alerta. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam como pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais. Visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada um e não condena. Porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Não tínhamos como nós não iniciarmos esse capítulo que vai trazer faltas alheias sem antes a gente passar por indulgência. Porque aqui no Evangelho já nos traz um preparo de que a gente precisa ser indulgente com o outro. E aí a gente vai entender essa questão de sermos indulgentes com o outro. Hoje nós vivemos em uma realidade onde a rede social coloca uma luz
nos equívocos alheios. E nós estamos imersos nessa rede social. A gente está online a todo momento. E a gente vê diversos irmãos nossos se equivocando, suas escolhas, e lá colocando a luz nesse equívoco, né? E aí, com a pressa do nosso cotidiano, a gente acaba atravessando esse sentimento de indulgência e de empatia com o próximo. Porque antes da gente pensar em qualquer coisa, de julgar, né, este ser, a gente devia antes refletir o que levou, que dor levou este ser a cometer esse equívoco. O que levou essa pessoa a cometer? Hoje, como a gente está com a pressa toda, a gente nem pensa. Vou pensar nisso, que nada. Está fazendo errado. Poxa. E aí a gente vai compreender, porque hoje mentes vão borbulhar sobre indulgência. Indulgência é ser conivente com o equívoco? Não. Não. Mas vamos calmar. Vamos calmar que eu vou falar mais pela frente. Mas indulgência é o sentimento fraternal de acolhimento para aquele outro irmão se regenerar. Poder ter a oportunidade, né? E hoje, com essa realidade que a gente vive, a gente acaba atropelando o outro, as ideias do outro, né? O que o outro escolhe para si. A gente acaba colocando as escolhas num pedestal de julgamento nosso. E a gente vai entender por que será que julgamos tanto, né? Quantas vezes a gente já passou por situações essas, onde a gente necessitou que o outro fosse indulgente conosco, compreendesse a nossa necessidade, diante de uma escolha equivocada que a gente cometeu. Eu duvido que algum de vocês não tenham, durante a caminhada de vocês encarnados aqui, cometido algum equívoco em algum momento. Se vocês buscarem, lá no fundo, vai passar alguma coisa que vocês se equivocaram, que ocorreu. Porque ocorre, porque somos seres imperfeitos. E eu torço que quando vocês tenham cometido esse equívoco, vocês podem ter tido a oportunidade de um irmão ter sido indulgente com vocês. Acolhido vocês. Não de imediatamente, em nenhum momento, levado vocês a um julgamento, um lugar de julgamento. E sim, um lugar de transformação, abraçando por uma transformação, né? Quando a gente comete, né, uma escolha equivocada, essa escolha já traz para nós uma responsabilidade. Cada um sabe as responsabilidades, seja na sua consciência, seja, né, você não consegue se perdoar pelo que cometeu, já traz. O que a gente espera do outro com essa falta que a gente cometeu? Que o outro possa nos acolher. Não querer nos dar palestra sobre esta falta, não. Que simplesmente possa nos ouvir, nos abraçar e falar para nós, você não é esse acontecimento, isso é uma parte da sua caminhada. Você é além desse acontecimento. Aproveite este acontecimento como uma forma de se transformar. Né? E não nos colocarmos num olhar de julgamento diante dessas faltas, né? Neste capítulo que a gente acabou de ler, no Evangelho, Kardec define indulgência como uma atitude de quem compreende e respeita a fraqueza do outro, sem jamais expô-la. E a indulgência, como eu disse, ela se diferencia da conivência, porque ela não incentiva o erro. Como eu disse para vocês, então eu estou sendo indulgente, eu estou fortalecendo, estou querendo induzir esse ser para cometer atitudes equivocadas? Não. Você está respondendo de forma muito madura, com amor, dando a oportunidade para este outro ser se regenerar diante daquela atitude que ele acabou de cometer. Porque hoje é este ser.
E amanhã? Será que não seremos nós que vamos resbalar também? E vamos buscar que o outro seja indulgente conosco, para com os nossos equívocos? Ah, não, mas eu não vou resbalar, não, eu já sou espírita de berço. Não, eu já tenho, né, uma consciência, não sabemos. A gente não sabe, na nossa próxima oportunidade, qual será a nossa próxima prova? Como será que a gente vai reagir diante dessa prova? Não sabemos. Ainda é incerto para a gente chegar, né, e querer colocar a outra pessoa neste lugar de perfeição que não existe. Que é uma vulnerabilidade nossa, das nossas imperfeições, que a gente projeta no outro. E a gente vai falar sobre isso em breve. A gente projeta essas nossas imperfeições, vulnerabilidades, no outro, buscando no outro aquela perfeição que a gente queria que nós fôssemos. Porque é o nosso egoísmo, é o nosso ego que quer, né, ter este controle. Então, no Evangelho, ele traz, né, que a indulgência, ela incentiva, né, a pessoa a se regenerar pelo amor, não pelo julgamento, não pela condenação. Todo mundo vai se equivocar, todos nós, porque a gente compreende que nós estamos em estágios evolutivos, né? Cada um está no seu. Hoje eu estou nesse, o meu irmão está no outro, e eu tenho que ser indulgente por ele estar naquele, eu estar nesse. A indulgência não nos coloca num patamar acima de outro. Nos coloca junto, entendendo que nós estamos cada um numa caminhada, cada um num estágio. Por isso que a gente tem que começar, quem não começou, é começar a desenvolver essa virtude, este valor de indulgência dentro de si. Porque a gente necessita urgentemente ser indulgente com o outro. E primeiro para conosco mesmo. Porque muitas vezes a gente não consegue ser indulgente com o outro porque a gente não é indulgente conosco. A gente não permite se equivocar, a gente não permite... a gente vai aprender alguma coisa, a gente não é indulgente com a nossa sabedoria. A gente começa a achar aquilo difícil e fala, não, eu sou burro. Não, eu sou burro, eu não consigo fazer isso. De jeito nenhum. Poxa, temos que ter uma indulgência conosco. Nós somos inteligentes. Pode ter um desafio para nós. Né? Se for a questão de computador, um desafio. Hoje as crianças elas já nascem imersas a isso. Óbvio que ela vai ter melhor forma de conseguir mexer no celular, no computador, porque ela já nasce com aquilo, já faz parte dela. Outros vão ter outros desafios, porque foi, né, entrando na sua vida em outros momentos. Mas não é que você é burro por não conseguir mexer naquilo. Você tem, inclusive, outras facilidades que aquele outro ser não tem. E aí a gente não é indulgente conosco, porque a gente se coloca nesse lugar de falta de indulgência com as nossas vulnerabilidades. A gente não consegue abraçar a nossa vulnerabilidade, porque a gente quer colocar no pedestal da perfeição. E a gente tem que assumir que nós ainda somos imperfeitos. A gente está nessa caminhada evolutiva. Para colocar nossa humildade, né? Não existe grandeza sem humildade. Colocar nossa humildade junto conosco, andando junto. E praticando a indulgência com as nossas vulnerabilidades. Porque aí você vai conseguir praticar a indulgência com as vulnerabilidades do outro. Com as faltas do outro. Porque o outro vai cometer falta com você. Não tem como não cometer. Vai. E como que você reage diante dessas faltas? Aí cabe a você. Ah, mas Fran, eu sou indulgente com o outro. Eu sou muito indulgente, mas ninguém é indulgente comigo. Mas assim, todo mundo comete equívoco comigo e eu sou indulgente. Agora, na hora que é a minha vez, ninguém é indulgente. Que bom que você já consegue ser indulgente com o outro. Se o outro não é com você, não é sobre você. Não é. É sobre o outro. Você não tem controle do outro. É o seu ego que quer ter controle do outro, das atitudes do outro. Para o outro ser perfeito, para o outro ser aquilo, atender às suas expectativas. Você não tem esse controle. Agora, de você, você tem.
Você ser indulgente já é uma conquista que você, sua, única, coisa boa, a pessoa poder encontrar em você indulgência. Ela sabe que ali é uma pessoa que ela pode contar. Como disse ali que a gente leu, que vai ficar entre vocês, né? Aquilo que foi contado. Você não vai atenuar aquele equívoco do outro. Você não vai colocar uma luz e jogar na internet. Não. Aquilo ali serve somente para transformar esse ser. Para isso. Então, ser indulgente não é fingir, né? Não é a vida sem equívoco. Não. É a gente poder utilizar essa oportunidade da falta alheia em praticarmos a indulgência, entregando para aquele outro irmão nosso uma oportunidade dele se regenerar. Ah, mas aquele ali não tem jeito. Quem somos nós para dizer que aquele não tem jeito? Nem Jesus, né, falou, e ele viu seres numa tamanha ignorância, e ele conseguia ver lá na alma daquele ser a oportunidade de uma regeneração espiritual que nós aqui nem conseguimos enxergar. E por isso que ele não julgou. Ele ia onde poderia ajudar aquele ser a se transformar em melhor. Em algo melhor. Ele não julgou a mulher adúltera. Ele não julgou Pedro por negar mais de uma vez. Nem Judas. Ele respeitava o livre-arbítrio e acolhia com amor para poder regenerar, dar oportunidade para aquele ser. Só que nós aqui, a gente se coloca neste patamar que somos superiores e podemos julgar o outro. Nos damos esse direito. Esse direito a gente se dá de graça e gosta dele, né, gente? De julgar, de falar do outro, né? Num papo com uma pessoa, vai lá e fica falando do outro. O que acrescenta isso em nós? Se nós somos, né, a semelhança dessa luz, dessa criação, dessa inteligência suprema, né, criatura que diz, vós sois Deus, o que falta para que a gente possa trabalhar esta força que tem dentro de nós? Falta primeiro a gente assumir as nossas vulnerabilidades, a nossa imperfeição, parar de cobrar do outro a perfeição, compreender, abraçar para poder regenerar, né, aquele ser, e a gente se colocar humildemente no nosso lugar de responsabilidade apenas diante das nossas atitudes. E seguir aqui, porque está aqui, está tudo aqui. Né? É a gente poder seguir as leis divinas para trabalhar dentro de nós essa oportunidade de ir sendo, né, sermos mais empáticos com as faltas alheias. A gente fala falta alheia porque realmente a gente é muito duro, endurecido com as faltas alheias. Porque eu estou me colocando numa superioridade. Onde nós estamos para se colocar, e não importa onde a gente esteja, a gente tem que manter a nossa humildade, né? E fica mais cômodo para mim apontar no outro do que eu fazer o trabalho de mudança em mim. Porque o trabalho de mudança em mim, eu vou olhar para minhas sombras e eu vou ver que eu sou uma pessoa chata, sou uma pessoa cheia de cri-cri, cheia de detalhe, querendo a perfeição, controladora, que quero ter o controle de tudo na minha vida. E aí você vai ter que olhar para isso. Olhando para isso, o que eu vou fazer com isso? Tá, isso é uma característica que eu quero carregar comigo? Não. Então, eu vou fazendo mudanças dentro de mim. E essas mudanças muitas vezes nos traz dor, porque a gente vê essa sombra que a gente tem, né? Só que a gente só consegue poder trabalhar elas, o equilíbrio, olhando para elas, colocando luz nelas. Para que a gente possa aceitar o outro com as suas imperfeições. A gente vai ter que olhar para as nossas imperfeições. Então, muitas vezes,
para não olhar para dentro, fica mais cômodo para nós julgar realmente. Quando a gente critica alguém, e a gente, né, traz isso com muita força, a gente está ajudando essa pessoa a ser melhor? Não, né, gente? A gente não consegue ajudar essa pessoa a ser melhor se a gente for com a crítica. Pelo contrário, a gente vai distanciar, vai repelir a pessoa da gente. Que seria o contrário, Deus esperaria o quê? Essa oportunidade é sua, minha filha. Seja a luz. Aí vai lá a gente palestrar e julgar. Cai no julgamento. Porque quando você quer palestrar, em algum momento você vai cair no julgamento, possivelmente. Ali era para você ser a luz, para regenerar esse ser, para ajudar esse ser a se transformar. Ele já sabe que ele cometeu equívoco. Seja a pessoa que fala, meu irmão, não se entregue por conta disso. Isso é uma parte da sua caminhada. Ela não é a sua caminhada completa. Como a minha, que vou resbalar mais para frente, eu já resbalei em outro momento. Então, a gente vive nessa transformação constante. Não vamos cobrar essa perfeição. Vamos acolher as nossas imperfeições, porque aí a gente vai estar sendo humilde, né? E vamos estar vamos estar abraçando estas pessoas que estão junto a nós, ou que chegam até nós, em vez de estar repelindo elas. A gente vai estar atraindo. Jesus atraía. Por onde ele passava era multidão, porque ele era amor. Ele buscava o melhor que aquele ser tinha. Mas aquele ser é cheio de equívocos e escolhas obscuras e tudo mais. Jesus não focava nisso. Ele não colocava luz nisso. Não. Ele procurava como ele poderia ajudar a regenerar aquele espírito. Para dar uma oportunidade para aquele espírito ver a luz. Aquele espírito já estava na sombra. Por que eu vou ficar reforçando mais ainda? Eu preciso mostrar uma oportunidade, né? Então, a gente amar o outro não é só a gente dar carinho. Quem dera fosse, né? Só a gente dar carinho. Não. A gente precisa entender a limitação que o outro tem também. Tem muitas limitações. Nós temos muitas limitações. Muitas. Acolher as nossas limitações também, né? E dar o tempo para o outro, porque cada um tem seu tempo. O meu tempo é diferente do tempo da Dani, que é diferente do tempo da Sandra. Porque cada uma tem uma experiência de vida diferente. Somos diversos. Então a gente tem que dar o tempo para o outro, tem que perdoar ali. Ser indulgente é a gente amar sem condições. Não é colocar uma condição. Eu te amo se você fizer exatamente aqui como eu acho que é correto. Senão, eu não te amo. Aí a gente não está sendo indulgente. A gente está colocando a indulgência dentro de tem que atender uma perfeição. Então, o outro precisa ser perfeito para receber o seu amor, é isso que a gente quer passar para o outro. Primeiro, você precisa acender a sua perfeição para eu poder te amar. Enquanto você não é perfeito, eu não te amo. Que cristão que nós somos se a gente não ama o outro com as suas imperfeições? Enquanto a gente se acha no direito de que a gente só pode doar o nosso amor quando o outro for perfeito. Só que nem nós somos. A gente esquece de olhar para a nossa vulnerabilidade. Nós não somos perfeitos. E é por isso que a gente cobra a perfeição do outro, porque a gente gostaria que o outro fosse perfeito, e aí a gente só vai focar para o outro, né, chegar àquela perfeição que é uma projeção nossa. E a gente esquece de focar no nosso trabalho conosco mesmo. Então, a indulgência para com a falta alheia, né, é uma forma elevadíssima de amor. Você com certeza vai criar em seu entorno uma atmosfera, uma energia de amor, se você é indulgente. Sem dúvida você vai criar, não tem como não. Porque você vai estar amando aquele ser, consegue amar, tem capacidade de amar aquela pessoa, mesmo ela cometendo escolhas que vão contra o que você acha que é correto. Mesmo dentro desse cenário, você consegue acolher aquele irmão para dar uma oportunidade para ele se transformar.
Nossa, toma água, né? E aqui a gente traz que o verdadeiro cristão reconhece a si mesmo como imperfeito e sempre no movimento de transformação interna. Nós não somos perfeitos. A gente está sempre nesse movimento, buscando o nosso melhor. Né? Então, será que... Vamos lembrar, né, inclusive, que fora da caridade não há salvação. Vamos ser caridosos para com os outros para que a gente possa, né, receber essa caridade também. Então, será que o nosso amor, ele é um amor seletivo? Será que a gente cobra do outro a perfeição porque a gente não consegue aceitar nossa própria vulnerabilidade? Porque ela nos dói muito. Aceitar que nós somos vulneráveis, que nós temos imperfeições, e por isso a gente acaba projetando no outro essa cobrança exagerada, sem olhar o outro, perdendo a oportunidade de olhar uma parte bonita do outro. A gente consegue amar o outro com a sua imperfeição? Internamente, se respondam, né? A gente consegue amar o outro com as suas imperfeições? Difícil? Quando Jesus, né, Jesus foi o nosso exemplo maior de indulgência. Então, diante, né, vamos falar ali a passagem de Jesus com a mulher adúltera, que quando os fariseus colocaram a mulher adúltera no meio, né, de todos, porque, enfim, né, ela tinha ido contra as leis de Moisés, eles chegaram certos que ela era, sim, uma pessoa que precisava, né, ser apedrejada naquele momento, porque ela foi contra as leis. Aí foi lá Jesus, calmamente, tranquilo, e respondeu, né? Aquele que dentre vós não tem pecado algum, que atire a primeira pedra nela, então. Que atirem. E aí, neste momento, né, que os acusadores que estavam lá foram se indo embora. Não ficou nenhum acusador depois dessa fala de Jesus. E aí Jesus fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê eles? Né? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vamos lá, né, mentes prometidas? Vai e não peques mais. Jesus não negou o equívoco da mulher adúltera. Mas ele não julgou este equívoco. Ele focou para ajudar esse ser a se transformar. Porque ele compreendeu a alma, a potencialidade que aquela alma, que aquela irmã tinha para se regenerar. Se ele focar, se ele perguntar, poxa, minha irmã, mas você é um ser de luz, cheio de luz, né? Colorido. Essa luz verde, amarela, azul, toda bonita. O que aconteceu para você estar nessa situação de escuro, né? Você ter apagado a sua luz. Se Jesus tivesse parado para começar a questionar, teria perdido a oportunidade de servir, de ajudar, de regenerar. Não, ele foi simples, ele foi direto ao ponto. Vai e não peques mais. Mostrou para ela, diante daquela atitude, que ela não era a única ali que havia cometido algum equívoco. E mostrando também o amor, que o amor é muito mais poderoso do que a nossa punição, do que o nosso julgamento diante do equívoco alheio, que vai afastar o outro. É o amor que transforma, que ajuda nós primeiramente, porque a gente vai ficar em harmonia, em paz. Porque quando a gente está julgando e está punindo o outro, quem não está bem é nós. Porque o nosso coração vai ficar acelerado. Nós não vamos estar em equilíbrio com as leis divinas, com o que a gente estuda, né? Então, a gente tem relatos, inclusive, de Chico, de Divaldo. Tem um relato de Chico que está no livro As Vidas de Chico, né? O que ocorreu? Durante a trajetória de Chico, Chico tinha uma notoriedade, né?
tudo que ele representa. Então, ele foi alvo muitas vezes de críticas. E, assim, críticas severas, ofensas, de calúnias. Inclusive, ele foi acusado publicamente, de estar mistificando mensagens. E aí, os amigos de Chico falaram, Chico, como é que você vai ficar em silêncio? Estão te acusando, Chico. Como é que você fica em silêncio? Você não vai responder essas acusações? E aí, Chico foi lá, com essa forma calma, e falou, se alguém me atira lama, eu não devo responder com mais lama. Recolho a lama, faço dela um tijolo e continuo construindo minha casa. Olha só, né, Chico? Caramba! Gente, ele não revidou aquela provocação. Ele não deu a resposta para aquela provocação. Porque ele compreendia que atrás daquela crítica que estava sendo feita por outros irmãos, tinha o quê? Insegurança daquele outro irmão. Insegurança com ele mesmo, né? Particular. Disputa de ego. Ou até uma ignorância daquela pessoa. Por que que ele vai responder aquelas inseguranças que não cabia a ele? Aquele ser estava projetando uma própria insegurança dele, né? Então, foi a oportunidade que Chico tinha, né, de transformar o ataque em crescimento moral. Ele seguia amando, né, através das suas atitudes, e servindo em silêncio. Ele preferiu o silêncio dele do que revidar uma provocação. Porque quando era isso que queriam, né? E ele foi sábio em ficar em silêncio. Tem também do Divaldo. O Divaldo teve um irmão, né, que ele acolheu na Mansão do Caminho, e aí este irmão ele deu para este irmão uma função na casa. E aí, dentro dessa função, né, confiou a ele responsabilidades importantes da casa, né, da instituição. E esse irmão acabou, isso está numa palestra de Divaldo, tá, gente, no YouTube, ele contando. Esse irmão acabou se equivocando em suas escolhas e desviou uma parte da instituição financeira. Isso acabou acarretando uma situação delicada para a instituição. Foi o que ocorreu. Mais para frente, esse irmão, e saiu, o irmão foi embora. Mais para frente, esse irmão retornou porque estava doente, pedindo ajuda de Divaldo, para que possa ajudá-lo. E neste momento, Divaldo não rejeitou esse irmão quando foi lá procurar ele. Ele não rejeitou. Esse irmão arrependido, Divaldo estendeu as mãos a este irmão. Em vez de rejeitá-lo, né, ele acolheu, ofereceu ajuda. E aí o Divaldo falou, todos podemos errar. O mais importante é perdoar e amar apesar do equívoco. Aqui está errado, mas vamos no equívoco, né? Do equívoco. O que importa é o bem que possamos fazer a partir de agora. Aquele irmão, a partir de agora, o que você pode fazer de bem agora? Inclusive, tem uma também do Chico, que o Chico meio que descontrariou uma orientação espiritual e ele achou que o Emmanuel ia deixar de ser guia dele, porque ele seguiu um conselho de um irmão encarnado. E aí o Emmanuel, ele ficou com receio e perguntou, né? Emmanuel, você vai deixar de ser meu guia? E porque ele não seguiu aquela orientação espiritual, e o Emmanuel falou, né, para ele, você se equivocou sim, Chico. Mas não se preocupe, eu não deixo nenhum filho meu. Vamos trabalhar, vamos seguir o nosso trabalho. Então, o Emmanuel, né, que é um espírito elevado, mostrando para nós que que não exige perfeição para você doar o seu amor, né? E sim a perseverança no bem. Chico era um ser trabalhando firmemente no bem. Era um ser que perseverava no bem. E é isso que Emmanuel trouxe, né? Vamos seguir nosso trabalho, Chico. Isso é só uma parte, foi só um detalhe. Vamos seguir daqui para frente. Então, a gente tem, né,
como será, a gente tem exemplos, mas como será que nós iríamos agir diante dos equívocos alheios? Será que a gente iria agir como Chico, como Divaldo, como Jesus? Se fosse nós, e aí eu quero enfatizar para as mentes borbulhantes sobre a indulgência. Indulgência não é inércia do equívoco alheio, gente. Não é, tá? Mas sim é uma forma, novamente, a madura nossa, como espíritos imperfeitos que somos, de resposta ativa para com o outro, para ajudar o outro a se regenerar. Não quer dizer que você não vá conversar com o outro, mas você vai focar em como ajudar aquele ser, sem se colocar no seu papel de julgador diante daquela situação. Então, o ser indulgente é isso, é a gente colocar a luz diante daquele momento que aquele irmão está passando. Que já é o momento, né, que ele está com a luz dele piscando, e ele quer uma ajuda. Então, não vamos apagar mais essa luz. Vamos ajudar a acender. Vamos amar como Jesus. Olhar com amor para com o outro e para conosco mesmo, né? Vamos lembrar, Jesus, quando estava nos seus momentos finais da sua passagem, ele falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque ele sabia a tamanha, aquelas pessoas estavam seguindo uma ideia que elas achavam que era a ideia correta. Dentro do seu conhecimento, da sua sabedoria. Jesus já tinha outro conhecimento. Se Jesus não fosse indulgente, aí Jesus, né, estaria fomentando ainda mais aquelas atitudes. Não, Jesus permaneceu indulgente, amando mesmo aqueles que estavam praticando um ato de uma falta de amor gigantesca, se dando o direito de tirar a vida de um ser. E mesmo assim Jesus pediu para que possa perdoá-los, porque ele sabia do tamanho, né, da ignorância daquela atitude. Então Jesus nos mostrou a verdadeira grandeza que está na nossa capacidade de compreender e de silenciar, né, de amar o outro, mesmo que o outro nos traga essas reflexões que nos levam para um lugar de vulnerabilidade nossa, lembrando que a gente que acaba buscando essa perfeição, mas ela, né, é uma vulnerabilidade das nossas próprias imperfeições, que a gente acaba projetando no outro essa perfeição, que a gente não vai conseguir encontrar. Então, como que a gente tem usado a indulgência? A gente tem usado como uma ferramenta da paz diante do nosso dia a dia? Já pensaram sobre isso? No meu dia a dia, eu tenho usado a indulgência como paz ou alguém fala comigo e eu já falo atravessado? Eu já vou junto, no mesmo tom. Total, né, gente? Vou botar minha mão aqui. Total, a gente vai junto no mesmo tom. Ou eu tô antes me calando, silenciando, buscando respirar para responder o outro de uma forma, né, sem causar o desequilíbrio emocional, balançar o meu desequilíbrio. A indulgência, né, ela precisa sair do nosso campo de literariedade, no nosso campo de teoria, e ir para a nossa ação. Ir para o nosso dia a dia. Porque quem mais ganha é nós. Porque a atmosfera que a gente vai estar fazendo à nossa volta, quem faz é a gente, não é o outro. Não vamos esperar que o outro seja indulgente para a gente ser indulgente. É aquilo. Ah, mas eu já perdoei várias vezes, mas ninguém me perdoa. Não vamos esperar isso do outro, gente. Porque hoje você está buscando o seu caminho e a outra pessoa pode estar buscando um outro caminho que faça sentido para ela e tudo bem. Se a pessoa não for indulgente com você, a gente tem que ser com o outro. Né? Buscar no outro essa oportunidade de transformação nossa, que é o que o Chico fez. Buscando, né, nas oportunidades, se transformar. Então, aquele nosso irmão, né, a nossa companheira, nosso companheiro, nosso colega de trabalho, nosso filho,
Olha quantas situações a gente tem no dia a dia para poder ser indulgente. Muitas, né? Muitas situações vêm nos visitar diariamente para trabalhar nossa indulgência. Vamos aproveitar essas situações e essas pessoas, essa oportunidade, para que a gente possa ir desenvolvendo dentro de nós esse sentimento. Indulgência não é fraqueza, não se vejam como pessoas fracas por serem indulgentes. Indulgência é uma forma elevada de amar o outro. E nem todo mundo vai compreender a sua indulgência, e tudo bem não compreender. É uma paz para você. Ser indulgente é uma forma de ter paz contigo mesmo. Porque ela é essa força silenciosa que constrói. Muitas pessoas não vão ver, porque ela é silenciosa, ela constrói de forma silenciosa. Não vai ter luzes dando flash na sua indulgência, no que ela está fazendo ao seu redor. Porque não dá para ver olho nu, muitas vezes, o que a indulgência faz. O que pode ocorrer é você sentir que as pessoas, né, têm empatia por você, né, se conectam com você com uma facilidade. Nossa, você me faz tão bem. O que pode ocorrer é isso. Você atrair para próximo de você pessoas por ser indulgente. Mas tem coisas que não vai, que é silenciosa e a gente nem consegue observar o que ela pode construir a nosso redor. Então, falar de indulgência é fácil, mas agir na indulgência quando alguém nos machuca, aí é um ponto e tanto. Um ponto e tanto, já vamos lá. Porque quando alguém nos machuca, vai pegar no nosso ego. Aí que tá, porque a gente tem um ego que não precisa de nada para ele inflar, né, gente? Ele é trabalha maravilhosamente bem sozinho. Quando alguém nos machuca, como que a gente é indulgente com essa pessoa que nos machuca? Se a gente está ferido, a gente está machucado internamente, como é que eu vou praticar a indulgência? Mas aí é justamente nesse momento que a indulgência tem seu valor e seu valor espiritual. É nesse momento da dor que ela ganha valor espiritual, porque você conseguiu, até mesmo na dor, ser indulgente com o outro. Olha o peso espiritual que você está conseguindo adquirir de qualidade, de virtude. Que por uma outra caminhada nossa, numa outra encarnação, a gente já vai estar melhorado na indulgência. Porque a gente conseguiu até mesmo no momento de dor ser indulgente com o outro. Nessa. Já trabalhou isso nessa. Vamos carregar conosco, né? Então, vamos pensar neste momento, gente, uma pessoa, uma só, acho que não vai ser difícil. Uma pessoa, para a gente ser menos crítico, eu já tenho aqui a minha, menos crítico, menos intolerante a esta pessoa e menos impaciente. Vamos escolher uma. Uma, porque duas já vai, não sei se a gente vai conseguir controlar, né? Duas eu não sei se vai dar, acho que é melhor uma. Vamos escolher uma, só vamos aos pouquinhos, porque é isso, é uma caminhada aos pouquinhos. Vamos escolher uma. Como a gente vai agir com indulgência com essa pessoa? Como? Vamos escolher essa, focar nessa. Eu estou pronto para olhar para essa pessoa como Jesus olharia para mim? Eu estou disposto a substituir o meu julgamento pela empatia com essa pessoa? Eu estou disposto a amá-la antes de corrigir ela? Delicado, né? Porque a gente quer direto corrigir. Rapidamente. Olha aqui tu deixou aí. Olha aqui tu de rapidinho, a gente vai para a correção. A gente é levar no exercício, no nosso dia a dia, realmente. Por isso que eu escolhi uma, para a gente ser mais paciente, né? Menos impaciente, menos intolerante, para que a gente possa ir desenvolvendo esse atributo da indulgência, caso a gente ainda não conseguiu. Para a gente amar, conseguir amar essa pessoa sem antes corrigir ela. Que a gente possa ser luz na vida dessa pessoa. E depois da gente já começar a fazer o teste com uma, e dando certo, passou no test drive, vamos para outra. Aí a gente vai passando para outra. Depois, a gente vai indo aos pouquinhos, mas melhor a gente iniciar do que não iniciar.
A gente já sabe que uma já vai ser difícil, ainda mais essa que a gente escolheu, que deve ser a que a gente mais é impaciente, né? Mais é intolerante. Então, vamos indo aos pouquinhos. Porque a indulgência, gente, ela é um remédio para o nosso próprio orgulho. Ela vai nos auxiliar. A gente ser mais humilde, né? Ser mais caridoso com o outro. E a indulgência, ela é um antídoto da intolerância. Ela vai dar o alicerce para a nossa paz interior. E a indulgência é uma prática de oração em ação. Ah, Fran, eu não oro muito, não tenho muito o costume de orar. Mas como é que estão as suas atitudes? Porque a indulgência é uma forma de oração em ação, você sabia? Se você está agindo de forma indulgente, você já está orando o dia todo. Porque as suas atitudes é a atitude de um ser indulgente. Você está doando amor o tempo todo, então você já está em conexão o tempo todo. Já é uma oração em cada passo que você está fazendo. Então, olha que lindo a indulgência ser uma oração em ação nossa. Que oportunidade que a gente tem. Oportunidade porque ela nos ajuda diante das faltas alheias. É ela que vai ser a nossa oportunidade de poder entender aquele ser que está cometendo, né, aquelas escolhas equivocadas. Então, que a gente possa carregar conosco os ensinamentos de Emmanuel. Emmanuel falou o seguinte: se alguém te ofendeu, perdoa. Se te feriram, esquece. Se te humilharam, silencia, pois a grandeza do espírito silencia, eis a grandeza do espírito que já aprendeu a amar. Enquanto a gente está patinando aqui, a gente ainda não aprendeu a amar. A gente ainda é aprendiz, né? Estamos aprendendo. Por isso que a gente vai escolher uma pessoa para começar a engatinhar no amor. Então, se todos nós somos imperfeitos, né? Vamos ajudar o outro com paciência, de forma mutuamente, podendo ajudar o outro. Tá bom, gente? Então, se não podemos ainda transformar o mundo, que é muito, ao menos podemos começar silenciando o nosso julgamento. Abrindo espaço para o amor. Isso é indulgência em ação. Se não podes amar ainda, ao menos não condenes, falou Emmanuel. Tá bom, gente? Que a gente condene menos, julgue menos e seja mais indulgente. Pratique mais com as faltas alheias, que elas vão existir a todo momento. O outro não é perfeito. Então, vamos parar de colocar a luz na imperfeição do outro e começar a olhar as nossas, né, as nossas imperfeições e ir trabalhando elas, para poder compreender o outro, sendo indulgente com as nossas imperfeições, para ser diante das faltas alheias dos demais que estão junto a nós, e nos auxiliando nessa caminhada. Aqui, a gente tem essa grande oportunidade, porque o planeta Terra tem muita diversidade de pessoas, de gostos, e aqui é o local exato para a gente poder trabalhar a nossa indulgência.